Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 10 hoje, das ocupações e missões dos Espíritos. E aí o Livro dos Espíritos diz assim, na pergunta número 561, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? E a resposta: todos têm que percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros só a adquirirem com esforço. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega a um supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários praticando os rudimentos dessa arte. Essa questão trata especialmente do tipo de trabalho que cada espírito executa. No caso aqui, está falando especificamente dos espíritos encarnados, mas espíritos somos todos, encarnados ou desencarnados, sem diferença. E a destinação do espírito criado por Deus é atingir a perfeição, é se tornar perfeito, é estar na felicidade suprema, muito mais próximo de Deus. E quanto mais a gente passa, mais reencarnações a gente tem, mais experiências a gente tem, mais conhecimento, sabedoria a gente adquire, e com esse conhecimento, com essa sabedoria, a gente vai se tornando cada vez melhor. Para que isso aconteça, existe uma trilha que todos devemos passar. Então, todos devemos, para se tornar perfeitos, ser perfeitos em tudo. Então, a cada um e a todos nós é necessário que a gente passe por todas as experiências necessárias para adquirir sabedoria sobre aquela experiência. Então, não existem classes especiais de espíritos que são recomendadas para uma ou outra tarefa. As tarefas são dadas segundo a capacidade e o desempenho que cada um tenha tido no aprendizado. Né? A gente vai ver um pouco mais nas questões mais para frente, que vai esclarecendo um pouco mais esse tema aqui. Mas, de maneira geral, não existem espíritos exclusivos para agir em determinada situação, receberem determinada atribuição na espiritualidade. Pergunta número 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Ou seja, depois que atinge a perfeição, fica lá em cima tocando harpa, sem fazer nada, parado, né? Só repousando? E a resposta, um tanto quanto óbvia: que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Ou seja, se adquirir a perfeição, se adquirir conhecimento, trouxesse para a gente não fazer mais nada, já que se sabe tudo, a gente ia retardar mais esse período de conhecimento e de crescimento, que é muito chato, para falar a verdade, ficar sem ocupação nenhuma, sem ter nada para fazer. Então, todos os espíritos na escala evolutiva, independente do grau que tenham, sempre exercitam uma determinada tarefa, uma determinada função, já que, sendo mais conhecedores, conseguem contribuir em graus diferentes do trabalho que é executado, mas todos temos e teremos atribuições. Mesmo os espíritos mais elevados, aqueles que, e a gente já disse também, já comentou aqui, que espíritos em estado de perfeição é simplesmente um ponto de referência, já que se ao espírito fosse possível atingir a perfeição, ele se tornaria Deus, porque somente Deus é perfeito. E como criatura, ele não pode se igualar ao Criador, por um princípio básico. Então ele sempre estará num processo de evolução. Ele sempre terá espíritos mais evoluídos que ele, espíritos menos evoluídos que ele. Então, a perfeição aqui é relativa. Quando se diz, e o Livro dos Espíritos comenta isso várias vezes, espíritos perfeitos, ele está querendo colocar sobre o nosso ponto de vista. Espíritos que já estão tão mais evoluídos que nós, que para nós parece a perfeição. Mas se perguntássemos para eles próprios, né, eles diriam que não são perfeitos, já que tem muito ainda a aprender, a evoluir. Existem espíritos acima deles, com missões e atribuições diferentes das deles, que muitas vezes os tutelam e os auxiliam na evolução, assim como existem espíritos inferiores.
espíritos como nós, né, que precisamos aprender. Continuando, o item A da pergunta 562. De que natureza são as ocupações, ou seja, a ocupação desses espíritos que já atingiram um dado grau de perfeição, né? Receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Vamos entender aqui relativamente. Primeiro, é assim, receber diretamente as ordens de Deus. Logicamente, de novo, aqui é relativo. Eles não conversam diretamente com Deus, já que essa distância entre o perfeito e o imperfeito, a criatura e o Criador, é uma distância progressiva e a gente sempre tem espíritos mais adiantados e menos adiantados. Então, quando se fala que conversa diretamente com o Criador, ele está dizendo que estão recebendo ordens, orientações de espíritos mais elevados que eles, e não necessariamente Deus, como está colocado aqui, tacitamente colocado aqui. É dado dessa forma no texto para que a gente pudesse entender que existe um grau relativo, mas ninguém conversa diretamente com Deus. Mesmo quando a gente coloca as nossas preces, quando a gente conversa com Deus através da oração, na realidade nós estamos conversando com a espiritualidade, e espíritos que são aqueles que são representantes da espiritualidade mais elevada se aproximam de nós e respondem quando a gente faz rogativas para Deus, porque Deus está presente em todas as situações e cada um, e aí dá para a gente começar a entender e colocar essa questão de por que espíritos mais elevados são tão mais ocupados, porque todos eles, quanto mais elevados, um grau mais elevado eles atingem, mais eles são representantes mais fidedignos da grande lei universal, da lei divina. Então eles são representantes de Deus, são ferramentas de Deus através dos quais Deus age, distribuindo bondade, amor e fraternidade. Da mesma maneira, quando nós exercemos esse papel e a gente faz algum papel de fraternidade, de amor, de auxílio a alguém, a gente está sendo um intermediário divino também, um intermediário da espiritualidade mais elevada, através do qual muitas rogativas podem ser atendidas se nós estivermos alinhados, conectados com essa espiritualidade mais elevada. Dali que a gente precisa manter o pensamento elevado para poder ser esse instrumento através do qual Deus se manifesta atendendo às rogativas daqueles que lhe pedem auxílio, né? Pergunta número 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? E a resposta? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Esta mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência que tem de ser úteis. Nós, como encarnados aqui, para a gente, as nossas ocupações, aquele trabalho que a gente executa aqui, muitas vezes é um trabalho penoso, é um trabalho do qual nós somos obrigados a fazer, porque dependemos do dinheiro que a gente arrecada quando a gente faz essas ocupações, a gente tem conta para pagar, a gente precisa comprar comida, precisa cuidar dos filhos, precisa pagar a educação. Então, muito do que a gente faz aqui, que a gente chama ocupação, aqui no ambiente terreno, na vida encarnada, é uma coisa que é muito forçosa, é obrigada, ela é estabelecida assim. E a gente pensa, na grande maioria das vezes, muito mais nas férias, no período de férias, ou seja, no período que eu vou poder parar para descansar, porque é de tão penoso que é esse trabalho. E não confundir, é que ele começa a fazer essa diferenciação, que as ocupações na espiritualidade dos espíritos mais elevados não são ocupações das quais eles são obrigados a fazer, mas fazem por gozo, fazem por gosto. É quando o trabalho começa a se diferenciar e ele passa a ser não mais um peso, não mais um pesadelo, não mais algo que é obrigado, mas algo que você gosta de fazer e algo que você tem interesse em fazer. E se a gente mudar o termo e começar a entender a ocupação como tudo aquilo que ocupa, né? Tudo aquilo no qual a gente deposita o nosso tempo, mesmo quando a gente está descansando, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está assistindo uma peça, assistindo um filme, a gente está ocupado, estamos em uma ocupação. E é uma ocupação que nos enriquece, que nos engrandece, que nos traz informações. Também é uma ocupação.
Aquele que trabalha nesse sentido e começa a considerar que todo trabalho é uma ocupação, no sentido de ganhar conhecimento, mesmo que seja através do trabalho material, mesmo do trabalho repetitivo que a gente executa. Se a gente executar o trabalho repetitivo, considerando que isso está trazendo para a gente destreza, experiência, conhecimento, está fazendo com que aquela tarefa seja mais fácil, a gente começa a entender que isso começa a ficar cada vez mais prazeroso. Quanto mais elevados estivermos como espíritos e quanto mais elevado estiver o nosso mundo, o lugar onde a gente trabalha, onde a gente convive, e na espiritualidade é assim, as pessoas não se dedicam a uma ocupação porque são obrigadas, mas porque é gostoso, porque é prazeroso, porque essa ocupação é que lhe traz prazer, ou porque traz conhecimento, ou porque traz essa capacidade de doação. E a gente começa a entrar, então, num círculo virtuoso e não num círculo vicioso. Quando a gente começa a fazer e extrair dessa atividade, como, por exemplo, a fraternidade, o amor ao próximo, quando a gente começa a exercer o amor como sendo alguma coisa do qual a gente tem uma retribuição, tem um retorno, isso nos incentiva a fazer mais. Então, quanto mais a gente se dedica para a fraternidade, mais prazer você extrai daquele ato, daquela ocupação que você está fazendo, isso lhe incentiva a fazer mais. É assim na espiritualidade, onde os espíritos são colocados e cada um vai dentro do trabalho que lhe é mais característico, né, daquilo. O texto vai trazer um pouquinho mais nas questões mais para frente, vai explicando um pouco mais essas ocupações, como são essas ocupações, só que elas deixam de ter sempre o objetivo de ser algum peso, algo que é obrigatório, para algo que lhe dá prazer, algo que lhe acrescenta, algo que lhe inclui. Item A da pergunta 563. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos, ou seja, de usar atribuições, estar ocupado, fazendo coisas para fazer bem para as outras pessoas. Dá-se, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores, ou seja, aqueles que ainda não têm essa consciência? E aí a resposta: a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Aí a gente começa a ligar as coisas e começa a perceber que a ocupação, por exemplo, quanto mais involuído ou menos evoluído é o espírito, mais compulsório, mais obrigatório é as ocupações, os processos e as dores pela qual ele passa. Se a gente volta na história da humanidade e pensa no homem das cavernas, o que fazia com que o homem das cavernas se ocupasse, trabalhasse? O que fazia com que ele corresse atrás da caça? O que fazia com que ele cuidasse e depois, evoluindo, começasse a cuidar dos animais, começasse a plantar? Era o desejo do trabalho ou era a necessidade? Era o frio que fazia com que ele buscasse materiais para fazer fogueiro, para se aquecer e caçasse para poder matar a sua fome? Ou era simplesmente o desejo: eu gosto de caçar, eu vou caçar, né? Era a obrigação. Então, quanto menos evoluído, mais as nossas ocupações são, de uma certa maneira, determinadas, são obrigatórias. Nós fazemos as coisas pelas quais nós somos obrigados a fazer. Quanto mais evoluído, mais prazeroso fica o trabalho e mais esse trabalho começa a se tornar menos obrigatório e mais no desejo de realmente fazer, no desejo realmente de eu gosto de trabalhar, gosto daquilo que eu faço e gosto e vou procurar fazer mais, vou continuar fazendo, eu quero trabalhar, eu gosto e quero continuar trabalhando, porque isso traz prazer, traz crescimento, traz sabedoria. Então, esse é o distanciamento que a gente tem que entender. Quanto espíritos mais inferiores, ou seja, menos evoluídos, mais é obrigatório passar pela necessidade, pela dificuldade. Quando a gente volta na história da humanidade, ela é bem recheada disso. As situações eram bastante rudes, bastante difíceis, a vivência era bastante complicada, bastante dolorosa, com muitas doenças, com muitas questões que na realidade tinham o objetivo, segundo a lei divina e natural, de fazer com que o homem passasse por experiências e aprendesse através delas. É através desse aprendizado, dessa dificuldade que a humanidade passou, que desenvolveram as ciências, que a gente desenvolveu a capacidade de por exemplo, por que se inventou a geladeira?
para poder guardar os alimentos, para poder fazer com que não fosse obrigatório, que você tivesse sempre que sair à caça para poder ter alimentos. Então, todos os avanços que a gente fez, a medicina avançou por quê? Em sofrendo as consequências das doenças, a humanidade pensou em maneiras de não passar pelas doenças. A higiene melhorou por quê? Porque se descobriu que através da higiene nas cidades e a higiene pessoal, você ficava mais distante de certos problemas da doença. Então é sempre a necessidade que fez com que o homem evoluísse, com que fez que as coisas melhorassem. Então isso não é à toa, isso está dentro da programação divina, está dentro dessa consciência maior que faz com que, através da dificuldade, do sofrimento, a gente seja impulsionado a evoluir, a melhorar. O que faz com que a gente trabalhe bastante, com que a gente junte dinheiro, com que a gente queira comprar as coisas, com que a gente queira melhorar o nosso nível de vida, com que a gente estude, com que pague melhor escola para os nossos filhos, é esse desejo de uma situação melhor, de uma situação mais confortável, de se livrar de certo sofrimento ou dificuldades que a gente tem. Então, ainda esse processo da ausência da necessidade nos empurra no caminho da evolução. É a mola propulsora que faz com que a gente seja espíritos mais evoluídos. E assim o mundo vai melhorando e vai evoluindo na medida em que cada um de nós, através das existências, vamos evoluindo, conhecendo cada vez mais, estudando cada vez mais. O trabalho vai se tornando de maneira diferente também, de muito mais braçal e doloroso a um trabalho cada vez menos braçal, mais intelectual. Então essa transformação se dá da força física para uma sabedoria, força mental, e é isso que ele disse em relação à espiritualidade. Os espíritos mais evoluídos usam menos a força física, já que na espiritualidade você não faz força física, né? Você tem a mente, você tem o conhecimento para poder executar essas atividades. Então eles são destinados mais a tarefas mais mentais e deixando para que espíritos menos evoluídos façam essa tarefa mais cansativa, mais penosa, mais física, vamos dizer assim, onde existe um desgaste de energia, onde existem situações que são mais penosas e dolorosas, mas que, de novo, tudo dentro da sua escala tem só o objetivo de nos empurrar para frente, para fazer com que a gente evolua, com que a gente fique melhor. Pergunta número 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos e que em coisa alguma útil se ocupe? Quer dizer, tem algum espírito que fica lá na boa sem fazer nada, completamente parado, vagabundeando, vamos dizer assim, na espiritualidade? E aí a resposta: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento das inteligências. Há certamente, como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, esta ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornarem-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa. Quando a gente vai tomando consciência que o trabalho, que o exercício traz prazer, traz felicidade, e por causa disso a gente arruma mais trabalho ainda, né? Porque quando a gente começa a fazer trabalhos, por exemplo, de fraternidade, de caridade, quando você começa a fazer alguma coisa para os outros, da qual você não é obrigado a fazer, você faz voluntariamente. O que te leva a ter um trabalho adicional, além de todo o trabalho que você tem? Ninguém está isento de ter que continuar trabalhando e ganhando dinheiro e, além disso, ajudar na creche, no orfanato, na igreja, nos outros lugares, em outras tarefas. Quem normalmente começa a dedicar um trabalho voluntariado faz em dupla jornada, faz mais ainda. Então, quem em sã consciência arrumaria mais trabalho do que aquele que já é obrigado a fazer? Aquele que já consegue entender que esse trabalho adicional lhe traz muito mais prazer e crescimento do que simplesmente o desgaste de passar horas a mais, de dormir menos, de se esforçar um pouco mais para fazer um trabalho em prol do outro. Porque esse trabalho em prol do outro começa a trazer um rendimento, um benefício, uma satisfação que não há dinheiro que pague. E é essa a inclinação, o caminho que nós somos levados como espíritos a caminhar.
É lógico, voltando de novo à questão da consciência e da evolução. Quanto menos evoluído o espírito, ele não tem essa consciência, essa clareza ainda. Então ele se vê obrigado a fazer. Então as questões são compulsórias. Ele é obrigado a passar por situações e o planejamento kármico estabelece dificuldades e problemas que ele tem que enfrentar, não no sentido da punição, porque seria injusto que ele, por ter menos consciência, fosse punido com uma vida mais difícil. A ele é atribuída uma vida mais difícil, porque através da vida mais difícil, como ele não tem capacidade de livre-arbítrio ainda de definir e de escolher o que fazer, é dado para ele um trabalho de alguém, de um tutor, e a gente já falou isso nos capítulos anteriores, quando a gente falou de anjos guardiões, né, de anjos da guarda, que nos cuidam, nos orientam, e do planejamento kármico, né, que o nosso planejamento kármico, a gente começa a participar a partir do momento que a gente começa a ter um pouco de consciência das nossas necessidades. Até então, o planejamento kármico é estabelecido por espíritos mais evoluídos que nós, que definem o roteiro pelo qual a gente vai passar, porque é através desse roteiro, dessas dificuldades, de uma existência às vezes penosa, que vamos adquirir as capacidades que precisamos para dar o próximo passo na nossa evolução. Então, ligando as coisas aqui, tudo tem uma certa finalidade. Aqueles que, se deixassem por si só, não fariam nada e viveriam a vida encostado, a eles muitas vezes é atribuído alguma dificuldade, uma tribulação na vida, uma doença ou uma situação familiar, ou uma questão que os obriga a correr atrás, porque se deixar por conta própria ficaria sem fazer nada. E a gente sabe o que acontece, e cada vez mais, hoje isso está cada vez mais claro, né? O que acontece com a ociosidade. Acontece casos de depressão, de problemas mentais, muita coisa disso está ligada a processos onde existe uma ociosidade muito grande, uma falta de direcionamento do nosso meio físico, tanto da nossa força física quanto da nossa capacidade mental. Quando a gente começa a parar e não fazer nada, o que parece gostoso, é gostoso nos primeiros 5 minutos, nos primeiros dias. Haja dito quem se aposenta, né? Espera a vida inteira para se aposentar, quando se aposenta, começa a ficar os primeiros dias em casa e fala, e agora? Vou fazer o quê? Eu não estou acostumado a ficar sem fazer nada, né? Começa a dar circo-tico, quero procurar alguma coisa para fazer, vou tentar fazer alguma coisa. Porque a gente não combina com ociosidade. Por quê? Porque a gente tem uma mola propulsora dentro de nós que nos empurra para a evolução. Nós precisamos evoluir. A gente tem uma cobrança na nossa consciência no sentido da evolução, de se tornar melhor. Se eu ficar aqui empacado, sem fazer nada, simplesmente vegetando aqui, eu não vou aprender nada com isso. Então isso vai ser um atraso de vida. Então a gente começa a ficar incomodado com essas situações. Isso é contrário à nossa predisposição interna. O nosso corpo físico precisa de movimento, ele precisa de agitação, ele precisa de movimentação. Nosso metabolismo funciona por conta da nossa movimentação, do que nós andamos, sobe, senta, anda para um lado, vai para o outro, faz uma coisa, faz outra coisa. Isso gera movimento no nosso corpo e traz saúde. Quando a gente começa a estagnar e começa a não fazer mais nada, a ociosidade vai trazendo problemas, vai trazendo doenças, vai trazendo desequilíbrio para o corpo físico e também para a mente. Então as doenças começam a aparecer se você entra em desacordo com essa lei natural, que é a lei do progresso, que é a lei do trabalho. Por isso que a gente precisa estar sempre orientado. Se a gente não consegue enxergar ainda por vontade própria, por livre-arbítrio, que esse é o caminho natural e que por esse caminho a gente deve ir, a gente passa a ser obrigado, então, por situações da vida, por coisas que acontecem, ou pelo próprio planejamento kármico, que a gente precisa trabalhar, precisa se movimentar. Então, é dado a alguns espíritos ficarem sem fazer nada? Sim, é possível sim, mas para que eles tomem consciência muitas vezes que isso traz doença, isso traz problema, isso não traz saúde, não traz felicidade e que por conta desse aprendizado a gente se motive, se movimente no sentido de buscar algo para fazer com que a gente possa crescer, com que a gente possa evoluir. Pergunta número 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam, ou seja, os espíritos eles ficam atentos, eles ficam olhando os nossos trabalhos de arte, eles se interessam por arte, se interessam quando a gente está fazendo coisas que aparentemente, já não tanto nos dias de hoje, mas poderia se considerar como sendo situações que não é trabalho. Há muito tempo
a arte era considerado não trabalho, então o artista era sempre considerado um preguiçoso, alguém que não queria trabalhar. Hoje, graças a Deus, a gente já mudou um pouco de consciência e a gente já começa a reconhecer o trabalho artístico como sendo um trabalho, como sendo algo que é produtivo, que entrega algum benefício. Então, dá trabalho fazer. Quem se dedicou a algum tipo de arte sabe que a evolução, a melhoria no processo, a qualidade do trabalho de arte demanda muito esforço, demanda muito conhecimento, demanda muito exercício, muito treinamento, qualquer que seja a arte executada. Não é uma coisa que sai sem esforço. Por mais dom natural que a pessoa tenha, por mais capacidade inata, a gente tem que lembrar como espíritos que muitas vezes essa capacidade inata ela é resultado de trabalho anterior e ela vem para essa existência como uma coisa nata, mas que é alguma coisa que já foi muito exercitado, muito trabalhado no passado, em outras vidas, em outras existências. Então, que é trazido para cá como fruto, e não simplesmente porque assim, achei bonitinho, vai ser artista, vai ser músico, vai tocar, né? Então, 4, 5 anos de idade, começa a tocar bem, e fala, tá bem, não fez força nenhuma, tá aí, já aprendeu a tocar sozinho. E a gente desconhece que isso é um trabalho anterior executado. Nada é dado de graça, não existe nenhuma conjugação, organização do nosso cérebro, dos neurônios, que favoreça a gente executar uma ou outra tarefa, né? Por mais que a gente tente conhecer, localizar no cérebro, ou achar que certas configurações do cérebro ou do corpo físico favorecem uma ou outra atividade, que isso são coisas que são dons naturais, que são pela sorte, pelo acaso, né? Tudo isso tem uma concepção, tem uma razão de ser. E a resposta para essa pergunta 565 é assim: atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Ou seja, se o nosso grande objetivo nessa existência é evoluir, é melhorar, e naquilo que é dedicado na nossa evolução, se essa existência é para você dedicar nesse conhecimento, e já que a gente falou que a perfeição ela é obtida com todas as áreas, a gente não se torna perfeito só conhecendo matemática, a gente tem que conhecer matemática, física, química. Então a gente só se torna perfeito se a gente tiver domínio sobre as artes também, sobre o conhecimento racional, matemático. Então a gente vai ter que passar por todos esses conhecimentos diferentes para que a gente se torne um espírito perfeito, mais evoluído. Senão a gente vai ser um espírito só especialista num determinado campo, e a gente é um espírito imperfeito. Então a perfeição ela é alcançada à medida em que a gente começa a entender e abranger várias áreas de conhecimento diferentes, que fazem com que a gente tenha um conhecimento de sabedoria mais plena, né? Pergunta número 566. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, um pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto da sua predileção durante a vida? Ou seja, uma vez desencarnado, alguém que esteve aqui enquanto encarnado na Terra, exercendo um papel artístico, que se desenvolveu artisticamente aqui, continua na espiritualidade se interessando e se dedicando a trabalhos artísticos? E a resposta? Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que conhecestes pode ter cultivado outra em existência anterior, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado ao que há nos mundos mais adiantados. Como pretenderíeis que espíritos que habitam estes mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Ou seja, ele continuará por similaridade, por gosto. Se ele desenvolveu durante a Terra aqui um gosto, por exemplo, de uma determinada arte, desenvolveu uma determinada arte, é natural que ele tenha mais facilidade, mais traquejo
mesmo na espiritualidade, todos os conhecimentos que a gente adquire aqui são levados conosco, porque são dons, são ganhos pessoais. Como a gente diz que um músico, uma criança que começa desde muito cedo, tem muita facilidade para a música, demonstra que anteriormente exerceu algum trabalho ligado a isso numa vida anterior, a gente está dizendo que se ele trouxe para essa próxima existência, ele levou para a espiritualidade também. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente ganha, a gente leva conosco como espíritos. Então nenhum trabalho, nenhuma habilidade que adquirimos e exercitamos aqui fica perdida. Ela é carregada no espírito. O que acontece é que, em chegando na espiritualidade, a gente também já viu isso em outro capítulo, a gente começa gradativamente a lembrar de todas as experiências anteriores. Então todos os dons vão se acumulando. E a gente começa a ter o grau de sabedoria que nós, como espíritos, adquirimos em todas as existências que tivemos. Então a gente pode ter exercido o papel de médico numa vida, de enfermeiro na outra, de músico na outra, de arquiteto na outra, de engenheiro na outra, de pedreiro na outra, e tudo isso vai sendo adquirido, de cozinheiro na outra, e tudo isso vai sendo adquirido e somando no que é o resultado do que somos. Mesmo aqui encarnados, temos em cada um de nós todas essas vivências anteriores, todos esses ganhos anteriores, de alguma maneira já instalados em nós. Então já vem conosco. Por isso as facilidades que temos em determinados assuntos, que a gente, em alguns assuntos, vai muito mais facilmente do que em outros assuntos. Alguns nos são mais duros, são mais difíceis. Quando a gente se dedica, mesmo nesses assuntos que às vezes parecem mais duros, mais difíceis, a gente se dedica a aprender, a entender, a gente pode chegar à conclusão: puxa, eu nunca vou ser um bom músico. Mas quando eu olho pelo lado da vida espiritual, qualquer tempo destinado para um aprendizado novo é sempre um tempo que eu vou carregar comigo para toda a eternidade. Então, qualquer atividade, por mais difícil que seja, ela é uma atividade boa se dedicada com afinco, porque ela vai desenvolver em nós uma certa facilidade para uma existência futura. Então, pouco importa se eu vou me tornar um musicista famoso ou um musicista perfeito. Se eu conhecer música, se eu conhecer harmonia, se eu conseguir ter algumas informações sobre música, sobre as artes em geral, mesmo que eu não conheça nada de arte, nunca peguei um pincel na mão, se eu começar a fazer um curso de desenho, de pintura, e começar a tratar com telas e pincéis, e mesmo que eu não tenha nada de conhecimento hoje sobre cores, sobre harmonização de cores, qualquer tempo que nós dedicarmos para esse conhecimento vai trazer para nós um acumulado de experiências que numa vida posterior vai estar muito mais fácil. Então, por isso que ele diz que é sempre o propósito de fazer com que a gente cresça. A gente pode ter, a gente precisa saber de tudo para se tornar espíritos perfeitos, e a gente gosta muito, por exemplo, de arquitetura. Só trabalha arquitetura, vai numa vida, volta na vida arquiteto, vai na vida, volta arquiteto, volta arquiteto. Há de chegar um tempo para isso que, para que a nossa evolução continue, ele precise, por exemplo, vir como advogado numa outra existência e se dedica na advocacia, ou se dedica na culinária. Por quê? Porque se a gente tem que ter todos os conhecimentos, uma hora ou outra a gente vai ter que passar por esses conhecimentos. Por isso que também ao espírito não é dado, falar assim, nós não somos homens ou mulheres, estamos encarnados homens ou mulheres, somos espíritos, e como os espíritos não temos sexo, não temos gênero. Então, quando a gente vai para a espiritualidade, é possível que a necessidade de conhecimento e de experiências que tenhamos, devemos passar por papéis diferentes. Então, a gente pode, numa existência, ser homem, na outra existência, ser mulher, para dedicar a novas visões de mundo, a novas maneiras de abordagem de determinados assuntos, a enfrentar situações que como homens não passamos. E também ao contrário, numa existência como mulheres, na outra poderemos vir como homens, porque como homens enfrentaremos outra visão do mundo, uma outra maneira complementar de enxergar as coisas, outras capacidades, outras habilidades. Porque se como espíritos precisamos ser perfeitos e precisamos conhecer tudo, a gente vai ter que passar por todas as experiências. Vamos ter que passar por experiências de ser pobre, vamos ter que passar por experiências de ser mais ou menos, mais remediados ou mais ricos, para que a gente tenha essa consciência e traga conosco essa clareza de enxergar o próximo que sofre, por exemplo, pela necessidade,
porque de alguma maneira a gente se simpatiza com aquela solução, porque lá no fundo a gente lembra que já passou por aquela situação. E essa lembrança nos leva a se aproximar da pessoa e às vezes ajudar, que é o papel da riqueza no mundo, que é favorecer o nosso crescimento, a evolução como sociedade, ajudar as outras pessoas todas. Enquanto a gente ainda não tem consequência disso, a gente fica indo e voltando por experiências que muitas vezes mais trazem débitos do que trazem capacidade de crescimento. Mas, como já disse algumas vezes, mesmo uma existência completamente errada, completamente descabida, colocada numa situação que a gente olha e fala assim, não dá para se aproveitar nada, ainda aquilo é aproveitável. Coloquei uma situação aqui, por exemplo, alguém que se especializa em aplicar golpes em outras pessoas, passa uma existência inteira se beneficiando e aplicando golpe nas outras pessoas, fatalmente ela vai desenvolver uma capacidade muito grande de entender a psicologia do outro e saber como é que ela aplica o golpe no outro, como é que ela reconhece pessoas diferentes e tem uma abordagem diferente para aplicar o golpe. Esse conhecimento não é em vão. Quando ele tomar consciência de si, numa outra existência, ele pode usar esse conhecimento no sentido de, conhecendo bem as outras pessoas, poder ajudar as outras pessoas, poder favorecer outras pessoas e se tornar, por exemplo, um psicólogo numa vida futura, onde através do seu conhecimento de empatia, de relação com as outras pessoas, agregado a um conhecimento que ele obtenha de certas características que ele desenvolveu, possa ajudar as pessoas, porque ele se sente na obrigação de ajudar, porque tendo na sua consciência interna exercido o papel de ter prejudicado muita gente, de ter feito muita gente sofrer, ele vem para uma nova existência com o desejo de auxiliar, de ajudar. E não sabe por que desde muito cedo tem essa orientação no sentido de querer ajudar as pessoas, ou querer ser um bom ouvinte, ou querer desenvolver capacidades de psicologia, de medicina, ou seja, de qualquer outro ramo que faça com que ele se dedique em auxiliar as outras pessoas. Isso é sempre um indício muito grande de que algo no passado o inclinou no sentido de cobrir aquele conhecimento específico, porque é necessário para a sua evolução, para que ele se torne melhor. Então você vê que tudo encaixa muito, muito bem, de uma maneira muito interessante. E tem A da pergunta 566, concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, aos espíritos mais vulgares, que ainda não se não elevaram acima das ideias terrenas. O que acontece com os espíritos que não têm consciência disso ainda? Com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas e podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Voltando e completando, só para a gente finalizar aqui essa questão, a gente continua na próxima sessão. Espíritos menos evoluídos são colocados em situações que muitas vezes não é o livre-arbítrio que define, mas é uma programação kármica que define, que coloca numa determinada situação, porque é aquela experiência que é necessária para a sua evolução. Então, quanto mais evoluído, mais você define e interage com aquilo que você faz ou que você planeja fazer. Quanto menos evoluído, mais obrigatório é essa questão e menos escolha, né? Porque, na verdade, a escolha, o planejamento, quem faz é algum amigo mais evoluído que, por ter consciência dessa evolução, consegue nos tutoriar, consegue mostrar, saber qual que é mais ou menos o caminho pelo qual a gente deve ir para continuar evoluindo. E aí os planos são organizados por alguém que, por proximidade, por amor, por fraternidade, planeja a nossa existência kármica para que a gente venha para cá e passe às vezes vida muito difícil, mas que é justamente aquelas experiências difíceis pelas quais a vida trouxe que vai trazer para a gente o conhecimento e o adestramento, né, o treinamento necessário para que a gente possa se elevar a um novo patamar e se livrar daquelas situações que nos trazem dificuldade e dor. Tudo na vida tem uma razão e a justiça divina ela se faz presente não só além das leis naturais, com todo o jogo, todo esse jogo de cena que acontece com cada um de nós. Então nada é perdido, mesmo que a gente pode considerar a pior maldade. A desgraça é utilizada por Deus no sentido de fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça, com que a gente melhore. Como diz o Evangelho, lembrando, né? Assim, o escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual ele acontece.
porque aquele pelo qual acontece arcará com as consequências de ter provocado mal para as outras pessoas. Mas ainda assim, o mal é utilizado para o crescimento. Bom, a gente fica por aqui, a gente volta então na próxima sessão com a continuidade desse tema, do capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até lá!